Olá, começando aqui mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. Por que não dizer para a sua qualidade de vida? E a gente já passa aqui para agradecer todo mundo que nos acompanha pela TV Sete Lagoas, TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. E todo mundo que nos segue nas nossas mídias sociais, interage com a gente, é sempre muito bom receber o seu carinho, o seu comentário. Se você não faz parte, vem logo, é @hajacerto. Instagram, YouTube, Facebook, você é sempre bem-vindo. E hoje, gente, a gente vai falar de um assunto que é muito interessante, que é essa parte de viver bem, viver quanto maior tempo e viver bem. A gente trouxe aqui o Fernando. Fernando, seja bem-vindo. Tá? Seja bem-vindo ao nosso programa Papo Coach. Obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui. E aí, o sobrenome é Fernando Takashi Shima. É Shima, na verdade. Takashi Shima. Japonês. Ah, mas você é japonês, não? Você eu sou descendente. Descendente, tá, legal. Brasileiro, então. Isso, já nasci aqui no Brasil. Já sou do Brasil. Fernando, mas vem cá. Antes da gente ir nessa parte de longevidade, que eu sei que nossos teleweb espectadores são tudo ansiosos por essa informação, mas o Fernando, ele é dentista. Isso, né? Minha formação. E aí, o que tem a ver o dentista com essa parte de longevidade? Porque o dentista, ele faz a longevidade dos dentes, vamos falar assim, né? Mas aí, como é que tem essa pegada? Como é que você chegou nisso? Como é que você desenvolveu isso? Bom, isso começou há uns 10 anos atrás, né? Então, a minha formação toda de odontologia, eu fiz mestrado, doutorado, dei aula, graças a Deus, na grande maioria das faculdades e universidades aqui do Brasil. E pude visitar universidades fora do Brasil também, né? No Japão, em Cuba, eu fui visitar. E foi muito, assim, enriquecedor. Só que nós não tínhamos essa visão de longevidade, né? Ligado com odontologia. E a partir de uns 10 anos para cá, eu comecei a estudar mais. E eu percebi que os meus pacientes que têm mais de 90 anos, eles têm a boca saudável. Não só a boca saudável, ele tem algumas características, né? Não, deixa eu já te interrompendo. Olha que coisa interessante, gente. Quando o paciente de 90 anos, e aí eu vou pegar, por exemplo, na época dos meus pais lá, que 40, 45 anos, arrancava os dentes para não ter cárie. Né? Tinha esse conceito, né? Então, arrancava os dentes e tal. Então, aí você fala assim, pô, uma pessoa com 70, 80 já está de dentadura. Né? Então, mas então tem muito paciente então que está com os dentes saudáveis ainda? Sim, com 70, 80 anos, lógico. Que aí tem, hoje em dia ainda, a pessoa tem todos os dentes, mas por exemplo, tem 2 implantes na boca, mas tem todos os dentes na boca, não utiliza a prótese total, digamos assim, né, que arrancou todos os dentes e coloca uma prótese. O outro lado é interessante também, as crianças hoje em dia, nos grandes centros urbanos, né, das classes mais abastadas, digamos assim, aqui no Brasil, elas não têm cárie, né? Olha. O meu filho, graças a Deus, não tem cárie, e várias crianças que passam lá em nosso consultório, que já estão com 10, 12 anos, não tem cárie na boca, né? Antigamente isso parecia para mim uma utopia, mas não é realidade. Se você pegar países do norte europeu, né, a Suécia, por exemplo, você já deve saber, isso não tem cárie, né? Exatamente. Então, agora, depende, porque você tem países também na Europa que o povo não tem dente, né? Assim, a saúde bucal, a saúde bucal eles não se cuidam tanto, entendeu? Isso. Então é outro viés, né? Eu acho que isso é bem cultural, isso, né? Isso. Graças a Deus o brasileiro é um país que cuida muito do dente, né? Então a estética, a saúde bucal, ela está crescendo cada vez mais, né? Só que assim, essa parte da saúde, né? Ela parece que fica um pouquinho para trás, e a prevenção mais atrás ainda. Tem uma charge que eu vi, depois eu vou tentar passar para você assim. O desenho assim, são 3 portas. A primeira porta está escrito assim, pílulas grátis, né? A segunda porta, consulta. E a terceira porta, prevenção. Ninguém na porta, né? Exatamente. E onde tem pílula e remédio, está uma fila. Você sabe que eu faço mentoria de negócio, né? E eu fazendo mentoria de negócio numa grande clínica em Brasília, e uma clínica odontológica, e estava escrito assim, você que é dentista, eu acho que você não sabia disso, hein? Estava escrito assim, era um cartaz, um sorriso muito bonito de uma mulher, uma boca muito linda, os dentes lindos, branquinhos,
e escrito assim: você sabia que você não precisa escovar todos os seus dentes todos os dias? Nossa. Aí embaixo estava assim: só os que você quer conservar. Então, Então é exatamente isso. é isso aí. Mas voltando aqui, então beleza, nós estamos falando da longevidade, nós somos para a saúde bucal e tal. Mas o que tem a ver? Você está fazendo esse comparativo, é o seguinte: você tem gente que chega no seu consultório há 70, 80 anos que os dentes são saudáveis. Então, se o cara cuida do dente, ele cuida da saúde. Isso. Né? Então essa Esse pessoa, passo a passo, né? ela vai ter uma longevidade maior. Mas aí entra o seguinte: a longevidade, existe, lógico, alimentação, os cuidados de higiene, tudo isso. Mas o mais importante também em relação ao estresse. Né? Porque hoje a gente vê, por exemplo, os grandes males da sociedade, depressão, ansiedade, tudo estão correlacionado com o estresse. Né? Então, como que você vê isso aí nesse estudo que você vem fazendo dessa longevidade? Como é que eu posso casar a parte de saúde, de cuidado mesmo, com essa parte emocional, falando assim? Isso. E eu tenho mais um ponto que eu percebi, né, que a gente vai estudando, que as pessoas estão começando a falar agora. Então, primeiro, a pessoa tem essa saúde bucal com a idade avançada. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a saúde sistêmica, obviamente, né? Elas andam em conjunto. Terceiro, as pessoas que têm longevidade têm uma alimentação, né, bem saudável, isso ao longo da vida. Uma coisa que para mim virou mito é assim, fumar e álcool. Essas pessoas, por exemplo, tomam doses de vinho tinto seco, e o seu Antônio, né, que é um paciente que nós tivemos, ele falava: doutor Fernando, tem que ser vinho tinto seco bom, não vai tomar porcaria. Vai tomar qualquer vinho, né? Mas ele sempre tomava uma tacinha, né? E alguns pacientes que eu percebi também que chegam a essa idade avançada fumam, mas não esse cigarro que a gente conhece. Esse convencional de filtro, esse negócio, né? Apesar de que a gente orienta para não fumar, né? Mas isso esses dias eu vi um amigo meu que ele trabalha com médico de pulmão, da respiratório, né? Ele falando do perigo que é esse nova moda aí, cigarrinho eletrônico. Ele falou assim: olha, eu sou contra o fumo, eu recomendo a todos os meus clientes para não fumarem. Mas entre esse cigarrinho eletrônico e o cigarro, eu, sem dúvida nenhuma, eu falo assim: fuma cigarro. Olha só que nível que é melhor não fumar nada. É melhor não fumar nada. Mas entre os dois, sem dúvida, o cigarro é menos prejudicial. Né? Então fica a dica, né? Quem está entrando nessa onda, nessa moda, digamos assim, dá uma estudada, né? Lê um pouquinho para ver se realmente... Mas você sabe que é uma coisa interessante, né? É uma coisa muito, muito maluca isso, esse vício do cigarro, né? Porque a pessoa está lá, na carteira de cigarro está lá escrito: o cigarro faz isso, dá esse mal, não sei o que e tal. Tem gente que manda trocar, não, troca pelo outro, que esse aqui tá feio demais, né? Mas tá mais do que avisado, e a pessoa continua nesse vício maluco, né? É uma cruzada, digamos assim, que eu também sofro. Porque assim, todo mundo sabe que prevenir é o mais importante. Sim. Né? E por que as pessoas ainda têm essa barreira, né? Parece que elas esperam adoecer para poder correr atrás do prejuízo. Né? E aí fica muito mais caro, né? Exatamente. Fica mais caro, mais difícil, tudo mais, né? Agora, você sabe uma coisa interessante? Essa parte de prevenção, ela vai pela educação também. Sim. Né? Então, assim, um povo educado é um povo que vai ter um condicionamento melhor em relação à saúde, em relação às escolhas, né? Só que eu acho que o meio político não quer muito um povo educado, né? Porque ele vai saber votar e aí vai dar problema, né? Então tem esse nível, né? Mas voltando aqui, o seguinte: nesse alinhamento que nós estamos falando de qualidade da saúde, né? Não basta ter saúde, tem que ter saúde com qualidade, né? E da longevidade. Uma coisa que eu sempre gosto, que eu ouvi isso no Laí Ribeiro há muitos anos atrás, e é uma coisa interessante, que é o seguinte: a vida tem que ser igual uma lâmpada. A lâmpada, antes dela queimar, ela está acesa no máximo de luminosidade. Aí do nada ela faz assim: puf, queimou. Aí você fala: queimou, fiquei no escuro, né? Vai lá e troca a lâmpada e resolve. Eu penso que a vida deveria ser assim também. Você deveria viver o máximo possível com qualidade e daí a pouco, você apagou. Né? Porque as pessoas, o que a gente vê? A pessoa começa a ter problemas de mobilidade, aí vai para a cama,
aí vai com médico toda hora, aí remédio pra caramba. E uma coisa vai trazendo a outra, né? Então, assim, com esse estudo da longevidade que você está fazendo, como que a gente pode cuidar para que isso não aconteça? Para que a gente seja essa lâmpada mesmo, viva intensamente até os últimos momentos. E ter qualidade de vida até os últimos momentos, né? Então, seguindo, né, nas características, digamos assim, uma outra característica que eu percebi é que as pessoas desenvolvem um hobby, um esporte desde criança. Sim. Então, o senhor Antônio, por exemplo, ele lutava esgrima, né? Ou praticava esgrima, que eu acho assim, muito bonito. É legal, interessante. Né? O japonês tem uma espécie de esgrima que é o kendo, que é com a espada de bambu, né? Que é um pouquinho diferente, mas é semelhante. E então, ter esse esporte desde criança. Uma outra coisa que é muito importante é a família. Eu percebi que essas pessoas têm família. Então, eventualmente o cônjuge não está mais presente, mas tem filhos, netos, e é uma família presente, né? Isso também é complicado. Eu questiono muito minha esposa, eu falo assim, o que é ser rico, né? Ser rico, será que é só ter bilhões na conta? Eu acho que não é só isso, né? A gente tem que ter um mix, né, de coisas. E, lógico, também ser um monge budista, estar super conectado, mas não ter dinheiro para comer não serve, né? Tem que ter um equilíbrio, né? E por último, essas pessoas tinham uma crença, uma religião, alguma coisa assim muito forte, sabe? E aí, juntando tudo isso, eu percebi que depois dos 80, 90 anos, você ter capacidade de poder andar sozinho, poder pensar sozinho, poder ir aos locais que você quer sozinho, é uma graça de Deus, né? Uma bênção de Deus. Eu ouvi daquele pastor Fábio, que é o seguinte, é a tal da inutilidade. Quando o ser humano não é útil, ele não tem por que viver. Né? Então a inutilidade é muito complicada. E ele brinca com isso, que é o seguinte, na hora que ele ficar velho, ele não quer nunca ficar inútil. Porque senão você vai depender de alguém para te colocar no sol, né, para você tomar sol. Exatamente. E depois tira o padre do sol, senão esquece o padre lá. Então é exatamente isso. Então essa utilidade é importante. Mas aí entra um outro viés. Por exemplo, você que veio de uma descendência de uma cultura que valoriza o idoso, que a gente não vê isso aqui no Brasil. Né? Lá, o idoso, todo mundo para escutar, porque ele transborda a sabedoria. Aqui não, fica lá daí, velho, você está falando besteira, né? Então aqui tem esse outro lado. E você falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, o que é riqueza? Riqueza, abundância, está todo mundo buscando isso, né? E eu gosto de ter uma analogia que é o seguinte, caixão não tem gaveta. Quando você morre, você não leva nada material que você tem, né? Peraí, se você não vai levar nada do que você tem, para que você corre a vida inteira atrás do nada, atrás de fortuna, atrás de bens? E aí entra aquela dicotomia, né? Só vai falar que dinheiro não é importante quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro fala assim, não, dinheiro não é tudo na vida. Quando a pessoa falar isso, você já pode olhar e falar, esse aí está lascado, né? Não tá bem financeiramente, não. Mas então é o seguinte, mas o que você tem que fazer para você ser rico, você ter abundância? Quando que você tem muito dinheiro, você começa a se preocupar até com as amizades. Se aquela amizade é real ou é por interesse. Agora, quando você tem abundância, o que é isso? É você conseguir fazer o que você quiser. Hoje eu quero tirar para ir no restaurante com a minha família. Não tem que ser todo dia, né? Mas você pode tirar isso aí. Aí você cria aquele momento de no final comer a sobremesa, inclusive. Porque tem gente que vai lá e não pode nem pedir um refrigerante porque está fora da cota, né? Então não dá. Então é justamente essa linha de como você tem riqueza, como você vive uma vida intensamente. Porque não adianta também a pessoa ter longevidade se ela for uma pessoa tipo Patinhas da vida. Uma tirana que você não desfruta, né? Você não aproveita. Exatamente. Então, assim, tem todo esse conceito junto, né? Agora, Fernando, e como é que você, nesse estudo que você fez, nessa vivência que você tem, o que você elenca como prioridade para isso? Você já falou aqui, família, né? Ter uma família e cuidar dela e a família cuidar de você também, é um viés, né? Uma crença, uma fé, né, espiritual, vamos falar assim, acreditar em Deus, enfim, né? O que mais você elencaria como isso? Um esporte, né, uma atividade física,
uma filosofia de alimentação. O japonês, eu não sei se você sabe disso, tem uma filosofia que eles falam em japonês, eu não sei se é 80-20 ou 70-30, que agora eu fiquei um pouco na dúvida, mas acho que é 80-20. Basicamente assim, você vai comer alguma coisa, ou você está com fome, alimente-se 80% e fique 20% com um pouquinho de fome ali, não faz mal. Aqui no Brasil, né, eu particularmente, eu estava conversando isso com o motorista do Uber ontem, né, que eu estava voltando aqui para casa. Falei, puxa vida, a gente vai num restaurante japonês ou vai numa churrascaria, a gente come tanto. E eu já trouxe japoneses, né, amigos meus em churrascaria, eles ficam assim, maravilhados com aquela quantidade toda de comida. E a carne brasileira é deliciosa, né? Então. E assim, só que eles não comem tanto quanto a gente. Chega um certo limite, a gente para, né? E é interessante, a gente teve aqui num programa um médico, que ele falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que a glândula da saciedade, ela é retardada. Mas retardada no seguinte, de retardo, né? Então o que acontece? Ela demora para se ativar. Então quando você está comendo ali, por isso que tem hora que você come e você fala assim, nossa, comi demais. Pô, como assim você comeu demais? Você passou do limite? Isso. É porque a glândula foi retardada. Na hora que ela falou da saciedade, ela teve que processar mais alimento ali ainda, então deu aquele estufamento em você depois. Então, indo nessa linha, é o que você falou de 80-20. Gente, é aquele negócio, se você vai colocar um prato de comida, coloca 20% a menos. Porque uma coisa é o seguinte, não fica brigando com o seu controle emocional não, porque na hora você perde. Por exemplo, você está numa dieta que você não quer comer açúcar, não quer comer doce, mas você adora café. Então você vai lá numa cafeteria tomar um café. O que vem junto com o raio do café? O docinho. Docinho, biscoitinho, doce, não sei o que e tal. E aí você fala assim, não, eu sou determinado, eu não vou comer o doce. Né? E você vai tomar o seu cafezinho. Mas você fica naquela briga, olha pro doce, o doce olha para você, e você fica naquela... Né? Aquela vontade. Então, o que é o macete, gente? Não é ser fraco, é ser inteligente. Na hora que o garçom trouxe o café para você, você falou assim, que leva o docinho embora. Quero esse docinho não. Pronto, você ficou livre ali. Você não fica se martirizando. E aí você para de gastar energia com o que não precisa. E gasta energia com coisa boa. Agora, Fernando, sabe uma coisa que eu entendi também, que é muito interessante, é o seguinte. O poder do nosso cérebro é gigantesco. A gente não sabe usar. Né? O segredo de Isaías da Bíblia fala que o homem perdeu os superpoderes por não saber utilizar. E um deles é a telepatia. A gente sabe que existe, a gente sabe que a gente pode desenvolver, mas ninguém desenvolve. Né? A gente prefere pegar o celular e ligar, né? Que é muito menos eficiente que uma telepatia. Mas, enfim, cada um está no seu processo. Mas essa linha desse aprendizado que eu estou falando assim, o que acontece é o seguinte, na hora que você começa a entender, eu falo que são 2 momentos da sua vida que são os mais importantes da sua vida. Primeiro é o dia que você nasceu, é um dia de comemoração, é o dia que você chegou para esse mundo. Né? E o outro dia é o dia que você descobriu o que você veio fazer aqui. Qual é o seu propósito eventual? Porque não é todo mundo que tem o mesmo propósito, cada um tem um propósito diferente. Essa escolha foi feita por você. Então, na hora que você interioriza isso, e você começa a fazer o que tem que ser feito para o seu propósito, você tem uma vida muito mais direcionada e muito mais saudável. E aí entra um negócio que eu estou falando da inteligência do nosso cérebro que a gente não sabe usar, que é o seguinte. Eu ouvi um estudo de Harvard que é o seguinte, se você comandar para o seu cérebro, por exemplo, eu vou comer um doce com açúcar, mas eu comando para o meu cérebro, olha, eu estou colocando uma carga de açúcar para dentro do organismo, mas eu quero que você pegue essa carga de açúcar e não absorva nada dela e desça ela para o intestino e manda ela embora. Você acredita que o cérebro trabalha nesse condicionamento? Consegue? Você precisa trabalhar isso. Então, aquela história. Como é que você faz para obter as coisas? Primeiro, tenha foco, tenha um objetivo bem definido, faça um planejamento e começa a imaginar aquilo construído. Né? O que é isso que você está fazendo? Você está materializando no seu cérebro uma imagem ainda. Aquilo não é real. Né? E tudo que existe na vida, antes de existir, ela primeiro foi imaginada por alguém. Então, na hora que você faz isso com a alimentação também, e esse estudo de Harvard que eu vi, já tem alguns anos, tá? Ele mostrava que o seguinte, tinha gente comendo normalmente, mas com esse pensamento, ela emagrecia. Olha que legal.
E aí, olha uma coisa interessante dos nossos antepassados. Aí volta aquele negócio lá da cultura de observar os nossos antepassados. Antigamente eu lembro disso, meu pai e minha mãe faziam a compra do supermercado, e na hora que o supermercado entregava, né, que naquela época o supermercado entregava em casa, ele colocava tudo em cima de uma mesa e abençoava aquela comida antes de guardar nos armários. Meu pai e minha mãe eram muito religiosos, tal, achavam bonito, aí a gente abençoava junto, eu e minha irmã. E depois o que eu fui vendo com isso? Na hora de sentar na mesa, primeiro, sentava todo mundo na mesa. Era a questão da família. Né? Isso é muito importante hoje, né? Que tá difícil a gente... Hoje cada um vai com um prato pro quarto, né? Hoje está diferente. Mas aí o que a gente fazia? A gente abençoava a comida novamente que a gente alimentava. E eu lembro das palavras do meu pai e da minha mãe, que era o seguinte: Senhor, abençoa essa comida que eu vou estar alimentando o meu corpo. Quer dizer, eu não estou usando em excesso, eu estou simplesmente alimentando o meu corpo. O que é isso aí que ele está fazendo nessa oração? Ele está falando com o cérebro dele. Olha que coisa interessante. Absorvo o necessário. Né? Então, sem saber desse estudo de Harvard, meu pai já fazia isso. Tá vendo? A gente vem aqui também aprende. Tá agora. É uma troca, né, mano? É sempre uma troca. Isso é legal, né? A vida é isso, né, Fernando? A vida é uma troca, né? Eu acho que a gente... E olha que coisa interessante. Quando você começa a trabalhar isso, fica muito mais sensato. E eu falo o seguinte, olha só. Tem uma experiência que eu gosto muito de fazer com nossos teleweb espectadores, que é o seguinte: imagina que eu tenho na minha mão um limão. E aí, o limão daquele galeiro, que é aquele mais azedo. Na hora que eu corto ele aqui com uma faca, e ele sai aquele sumo, e eu pingo uma gotinha na sua boca, por que a gente saliva? Eu lembro, né? Mas não tem limão aqui. Eu nem pedi, e olha só que legal, e eu nem falei nada de salivar com você. Você imaginou, você foi lá, sentiu o gosto e salivou. Gente, e a saliva é biológica. Olha o que seu cérebro fez. Não existe limão, eu não falei nada em salivar, o seu cérebro foi lá, imaginou, gerou a sensação, que tem muita gente aí que está com água na boca, gerou a sensação e você salivou. Quer dizer, desenvolveu, ele disparou um mecanismo biológico. E aí, olha a força desse cérebro. Então, se você começa a aprender, começa a olhar como que você está fazendo isso, e começa realmente a comandar o seu cérebro, você vira uma máquina de realização, de sucesso, de tudo. E aí você aumenta a sua longevidade. Eu tenho um exemplo disso. Quando teve a pandemia, eu falo, né, a pandemia foi uma coisa muito ruim, mas a gente tem que aprender a pegar o que é negativo e transformar em positivo. Sim. Né? Eu lembro que eu conversei com Deus, eu falei assim: Deus, eu não sei o que está acontecendo, esse negócio parece que é sério, mas eu tenho minha família. E eu não posso parar. E como a gente é dentista, né, e graças a Deus a gente tem esse programa preventivo, nossos pacientes não precisaram sair de casa para ir no dentista. Só que os amigos precisavam. E aí o pessoal me liga e fala: você pode atender meu pai, meu tio, um amigo e tal? E eu vou negar, né? Eu falei: vamos. Mesmo com medo a gente ia, mas pedimos proteção. E graças a Deus eu nunca tive nada assim, né? Acho que entra também essa força mental, fé, funciona mesmo. Demais. Não, a fé move montanhas justamente por isso, né? Porque você é a crença. Quando você, por exemplo, o que a gente vê muita gente ensinando aí, como você ter prosperidade financeira, não sei o que e tal, e tem uma brincadeira que o pessoal faz muito, é o seguinte: você pega uma nota de $1 e enche ela de 0, e coloca lá no teto do seu quarto para você acordar e olhar para ele. Gente, isso é uma brincadeira, porque se você não tiver propósito para aquilo, é só uma imagem, né? É uma imagem, e na sua visão é uma imagem falsa ainda, porque é uma nota rabiscada, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que realmente se imaginar naquilo. Eu sempre falo aqui no programa que o sonho que cada um tem, o sonho é próprio. Eu não posso ter um sonho para você. O seu sonho tem que ser seu. Gente, e aquele negócio, vai gastar energia, gasta com uma coisa grande. Então tem um sonho bacana, um sonho é uma grande mesmo, aquele sonho que vai... Na hora que você conta para os outros, o cara fala assim: eita, Deus tinha como pode, então vai dar certo, né? Os caras até duvidam. Porque se o cara fala assim: não, vai sim, meu amigo, amanhã você vai conseguir sim. Não, esse sonho aí está pequeno. Agora, quando você tem um sonho gigante, aí, meu amigo, esse sonho é para você batalhar mesmo. E aquele negócio, o que você está fazendo para que aquele sonho aconteça? Não adianta pegar a nota de $1, escrever um monte de zero e ficar olhando para ela. Exatamente. Né? Quando aquele filme O Segredo, né, o livro e o filme vier à tona,
era justamente isso. Quando você está trabalhando em cima do seu desejo, do seu sonho, não é só desejar, é você trabalhar para que isso aconteça. Faz ação, né? Exatamente. A fé também, a fé pura também não faz nada. Não faz, você tem que ter ação. E o grande detalhe da ação é que na hora que você começa a fazer, você não perde tempo. Ah, mas eu vou mexer nessa planta. Não, essa planta leva para o meu sonho? Não, então não vou mexer nessa. Foca e Você começa a ter foco, né? Isso é importante. E nessa longevidade, agora é o seguinte, Fernando, a gente está falando de longevidade, que a pessoa está vivendo mais, e o que a gente tem visto aí é cada vez mais adulto criança, sem maturidade, né? E extremamente infantil, e tem gente que brinca assim, ah não, porque vai ficando velho e vai virando criança de novo. Não, isso aí é porque tem gente que realmente está, não evoluíram tanto que precisava. E aí vem tudo junto, não cuida da saúde, consome muito álcool, consome muito açúcar, e depois reclama, né? É verdade, um adulto meio infantil, meio inconsequente. Inconsequente, né? E o duro de você ficar muito, ou a coisa negativa de você ficar muito tempo com esse mindset infantil, é que você acha que você é um super-homem pro resto da vida, né? O jovem acha que... Eu tenho até um estudo também paralelo que é assim, dos 0 aos 18 anos, 20 anos, existem jovens que não têm CARI. Vários que aparecem no consultório. Eu falo, parabéns. Aí ele fala pra mim, ele fala, não, pro seu pai e pra sua mãe. Você só tá assim, cara, aqui, graças ao seu pai e sua mãe. Então hoje você abraça seu pai e sua mãe, dê um beijo e agradeça. Né? E aí dos 18 aos 35, eu brinco não, né? É uma coisa que a gente viu, que é a época do super-homem. Né? Você entrou na faculdade, e realmente a sua saúde é muito boa. E a partir dos 35 anos a pessoa casa, tal, né? A grande maioria já está mais estabilizado, e aí vai ter filho, e aí volta a se cuidar. Então a dica é se cuidar, não esquecer de se cuidar dos 18 aos 35, que é um gap que a grande maioria se perde. Né? E aí uma pergunta que eu vou te fazer, ou fazer para quem está nos assistindo, assim, você já fez um canal, né, um tratamento de canal na boca? Se sim, perguntar, ele está incomodando? Se tiver, outra pergunta, né? Ou se não tiver também, outra pergunta. Você já fez um exame chamado tomografia tridimensional da boca? Infelizmente, acho que só uns 2, 3 a 5% da população brasileira teve condições de fazer esse tipo de exame, né? E na nossa clínica é comum a gente pedir esse exame, e nós percebemos que esse exame, por ser mais preciso, a diferença que eu faço é assim, um exame de raio-x comum é como se fosse uma folha. E a tomografia é como se você pegasse a Bíblia e abrisse assim, e você tem várias e várias folhas ali que juntas formam uma obra, né? Ou você pegar só uma folha, você tem o exame radiográfico que nós temos hoje convencionalmente. Então a tomografia nos permite avaliar muito bem detalhes, né? E a gente consegue prever ou prevenir antecipadamente problemas que poderiam ficar grandes, né? E prejudicar muito a saúde do paciente. É o investigativo, né, Fernando? Fernando, olha só, quando o papo é bom, o tempo voa. Eu queria que antes você deixasse suas mídias também, e você me fez uma pergunta que eu queria que você fizesse para o nosso público que faz pensar. Né? Aquela grande pergunta. A pergunta quantas pessoas com mais de 100 anos, ou quantos aniversários de 100 anos você já participou? Eu particularmente já participei de 3, né? O Alder já participou também, né? E aí você se pergunte, né, como essas pessoas estavam, né, e como que você quer chegar. Porque nós vamos chegar, aí eu vou, para finalizar, né, o meu contato é Takashi Odontologia _ no Instagram. Está aparecendo aqui embaixo. Takashi Odontologia. E, para finalizar, né, quantas pessoas que você conheceu que bateram 100 anos e como elas chegaram lá? Então, por exemplo, eu conheci 3. Dessas 3, uma, se você quiser conversar com ela, que ela vem, ela toca violino, toca piano. Uma está, infelizmente, de cama e o outro estava assim bem, mas precisava de suporte. Ah, legal. Eu falo que a minha mãe está com 85
E ela está muito bem, sabe? Está tranquila, se Deus quiser vai chegar ao 100 com essa força toda. Agora eu vi um negócio na internet, para a gente fechar aqui também, é o seguinte, perguntaram para um cara que fez 100 anos, né? Como é que faz para chegar a 100 anos? Aí ele falou, só não morrer. Que legal. Fernando, meu querido, Por favor, obrigado, parabéns pelas informações que você trouxe aqui pra gente, viu? É um prazer, depois a gente vai combinar outra volta sua aqui. Gente, é isso aí, o programa Papo Coach vai ficando por aqui. E a gente agradece todo mundo que nos acompanhou aqui, pela TV Sete Lagoas, TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox do TV. E todos que acompanham a gente pelo YouTube, né? @HajaCerto. Se você não faz parte dessa comunidade que cresce a todo momento, venha logo fazer parte com a gente. É muito bom ter você aí. E o programa Papo Coach fica por aqui. E a gente se vê no próximo programa ou pela internet. Um grande abraço. Tchau.